As ruas estreitas de St. Mary Mead repousavam em silêncio sob o fim de tarde, como se o vilarejo inteiro estivesse guardado em uma moldura de paz. As casas de pedra com telhados de palha e cortinas bem alinhadas pareciam se observar mutuamente em um pacto de serenidade. Do alto, a torre da igreja projetava sua sombra sobre os jardins, lembrando que a vida ali seguia ritmos simples. O pão fresco pela manhã, o tilintar da chaleira à tarde e o sussurro das fofocas na lojinha de esquina. Para quem passava rapidamente, nada poderia quebrar aquele retrato de calma. Mas Miss Marple, com sua cesta de tricô firmemente presa ao braço, sabia que a superfície era apenas fachada. Em tantos anos de vida, aprendera que detrás das janelas impecáveis escondiam-se mágoas, que o sorriso dos vizinhos podia mascarar dureza e que o silêncio, muitas vezes, servia de abrigo para segredos incômodos. Por isso, quando recebeu um bilhete apressado de sua velha amiga Martha Green, não hesitou em sair de casa. O tom do recado não era o habitual. Martha raramente dramatizava, e se chamava Jane em caráter urgente, algo grave precisava ser ouvido. A caminhada até a casa de Martha foi rápida. O jardim estava bem cuidado, com dálias e rosas ainda resistindo ao fim da estação. O latão da aldrava brilhava e o cheiro de chá recém-passado escapava pelas frestas. Ao abrir a porta, Martha mostrou um rosto cansado, mas aliviado com a chegada da amiga. Conduziu-a imediatamente à sala de estar, onde uma pequena mesa estava posta com porcelana delicada, geleia de morango e scones cuidadosamente preparados. Era evidente que havia algo a dizer, mas o conforto ritual do chá daria à conversa o tom adequado. «Jane, pensei que você nunca chegaria», exclamou Martha, oferecendo-lhe uma cadeira próxima à lareira. «Preciso falar de algo que não me sai da cabeça». Miss Marple sorriu gentilmente, aguardando em silêncio. Sabia que poucas palavras eram necessárias para abrir espaço às confissões. Martha começou hesitante, mas logo as frases ganharam urgência. Havia pouco mais de um mês, uma nova família se mudara para a casa ao lado, Henry e Clara Brown, acompanhados dos 2 filhos pequenos, Peter e Alice. Aparentemente um lar comum, mas os olhos de Martha haviam percebido algo além. «Jane, vi coisas estranhas», disse ela, baixando a voz. Um dia no mercado, Clara conversava com o vendedor de verduras, apenas cortesia. Então Henry apareceu. Agarrou o braço dela de forma rude, quase cruel. O olhar dela parecia uma criança assustada. Miss Marple ergueu as sobrancelhas, mas não interrompeu. Depois disso, continuei observando. Ouvia gritos na casa, não uma vez, mas várias. Não são brigas comuns de marido e mulher. São explosões de fúria, ofensas, coisas que me fizeram tremer. O relógio sobre a lareira marcava o tempo, enquanto Martha falava em tom cada vez mais indignado. Então veio a revelação que fez Miss Marple inclinar-se para a frente, atenta. Clara desapareceu. Ontem à noite, ela deixou a casa e não voltou. Henry mostrou uma carta à polícia. Copiei as palavras para você ler. Do bolso do avental, Martha retirou um pedaço de papel. A caligrafia dizia que Clara estava perturbada, que abandonava a família e que pretendia tirar a própria vida. A sala pareceu esfriar. Miss Marple leu em silêncio, os olhos azuis se estreitando como lâminas. Perguntou se Henry havia procurado a esposa, se fizera esforço para confirmar a veracidade do bilhete. Martha, aflita, explicou que ele registrara a ocorrência,
mas também afirmara que Clara roubara dinheiro e joias antes de partir, insinuando que fugira com outro homem. Clara? Marta ergueu a voz em incredulidade. Uma mulher modesta, tímida, quase sem forças para levantar os olhos do chão. Não, Jane, não acredito. Miss Marple repousou a xícara no pires com calma. É um caso triste, disse apenas. A severidade e a desconfiança destroem qualquer lar. Às vezes levam ao impensável. O fogo estalou, espalhando fagulhas que assustaram levemente as duas mulheres. Do lado de fora, o vento noturno agitava os galhos como um aviso. Marta segurou a mão da amiga e murmurou. Temo o pior. Miss Marple não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos nas chamas, mas sua mente já trabalhava. Conhecia demasiados casos escondidos atrás da fachada respeitável de um vilarejo. Sabia que uma carta poderia ser genuína ou forjada, que um desaparecimento podia ser fuga, sequestro ou algo mais sombrio. E, sobretudo, sabia que a verdade se revelava nos detalhes que os outros ignoravam. Do lado de fora, St. Mary Mead parecia repousar em sossego. Mas dentro da mente de Miss Marple, a sombra do desaparecimento de Clara Brown acabara de lançar raízes. St. Mary Mead mantinha a rotina intacta enquanto as notícias sobre Clara Brown se espalhavam. As janelas seguiam impecáveis, o pão saía do forno na mesma hora, e o sino da igreja tocava com a pontualidade de sempre. A aparência de normalidade não atrasou a ação. Na manhã seguinte ao desaparecimento, a polícia visitou a casa dos Brown, colheu a carta deixada sobre a mesa da sala e registrou a ocorrência com a hipótese inicial de suicídio. O agente responsável aceitou sem questionar a versão de Henry Brown de que a esposa levava semanas em desequilíbrio emocional. Miss Marple não endossou a pressa do veredito. Pediu para reler a nota e observou, sem comentário, que o papel não apresentava sinais de umidade, de bolso ou de manuseio prolongado. O vilarejo reagiu com duas narrativas opostas. Na mercearia, alguns diziam que Clara fugira com um homem. Na casa paroquial, outros declaravam que ela certamente se atirara ao rio. Nenhuma das versões trazia prova. A polícia realizou buscas sob as sebes, nas bordas do bosque e ao longo do curso d'água. Nenhum vestígio foi encontrado, nem roupa, nem pegada, nem objeto reconhecível. O poço antigo foi inspecionado com lanterna, vazio. A aparência de um suicídio simples não resistia à ausência completa de corpo. Quando Martha Green soube que Henry afirmara também o sumiço de dinheiro e joias, comunicou a Miss Marple de imediato. A combinação de roubo com carta de despedida carregava o caso para uma versão conveniente. Mulher instável, possivelmente infiel, que abandona o lar levando valores. Essa apresentação soava pronta demais. Miss Marple comparou a caligrafia da carta com bilhetes anteriores de Clara que Marta guardava de convites e agradecimentos. O traço parecia autêntico, mas a escolha de frases era estranhamente formal. Além disso, o bilhete não trazia data completa, apenas o dia da semana, e fora deixado à vista, sem envelope. Nada desse conjunto resolvia a pergunta central. Por que não havia corpo? No fim da tarde, um rumor percorreu a rua. Henry havia sido visto cavando o próprio jardim. O agente voltou com 2 homens e pás. Henry protestou alto, afirmou que preparava canteiros de rosas e denunciou o abuso policial. A escavação prosseguiu por quase meia hora e não revelou nada além de terra, raízes e pedras. A multidão dispersou frustrada, e a casa dos Brown, antes silenciosa,
transformou-se em alvo de cochichos. A aparência de culpa que a cena sugeria não se converteu em evidência. Peter e Alice, recolhidos pelos avós, passaram a dormir fora. Martha relatou a Miss Marple que as crianças tremiam quando o pai elevava o tom de voz e que isso vinha ocorrendo com frequência antes do desaparecimento. O dado foi registrado de maneira objetiva. Alteração de humor do marido, ambiente doméstico tenso, vizinhos ouvindo discussões noturnas. A aparência de lar equilibrado não se sustentava. Na manhã seguinte, a polícia reuniu Henry, os pais dele e a governanta para depoimentos. Henry repetiu que Clara já vinha planejando sair. Acrescentou que pessoas da vila haviam visto a esposa em conversas suspeitas. Questionado sobre nomes, não apresentou nenhum. Miss Marple pediu ao agente que verificasse a rotina de entregadores e funcionários do comércio. O padeiro, o leiteiro e o vendedor de verduras confirmaram apenas cumprimentos comuns. Não havia sinais de flerte, encontros combinados ou mensagens trocadas. A aparência de adultério ficava sem base factual. Ainda nessa manhã, a governanta disse ter encontrado na sala uma pequena pilha de papéis caídos após o tumulto da escavação. Eram 3 cartas. Clara, eu te amo. Clara, deixe Henry, divorcie-se e venha para mim. Eu me importo profundamente com você, Clara. Todas assinadas por R.W., sem envelope, sem carimbo, sem vinco de correspondência. O papel estava limpo, com dobras recentes e um leve cheiro de fumaça e resina. A aparência de prova romântica surgiu quando mais convenia a acusação informal contra a desaparecida. Miss Marple examinou as cartas de modo sucinto. Notou o corte do papel, inferior ao das folhas timbradas comuns no vilarejo. Notou também que as 3 usavam expressões semelhantes, como se redigidas em sequência, sob o mesmo impulso e na mesma superfície. Pediu ao agente que registrasse fotografia dos documentos, com atenção às margens e à textura. Sugeriu ainda recolher amostras de velas aromáticas e incensos de casas próximas. O odor dos papéis não correspondia ao cheiro da lareira dos Brown. A aparência de autenticidade cedia espaço a uma hipótese prática, produção recente, possivelmente fora da residência. Na tarde desse mesmo dia, Henry discutiu com o inspetor e exigiu reparação pelos danos no jardim, citando conhecidos de prestígio na paróquia. A postura aumentou a antipatia dos vizinhos. Para Miss Marple, o efeito social era irrelevante. Valorizou-se somente o fato de que Henry não perguntou uma única vez sobre novas buscas no Rio, tampouco apresentou iniciativa própria para encontrar a esposa. A aparência de marido diligente não existia nos atos. A mãe de Henry solicitou conversar com Miss Marple em particular. Explicou que o filho vinha frequentando aconselhamentos com um sacerdote recém-chegado, padre Alistair Crowe, homem que muitos consideravam austero. Segundo ela, depois dessas conversas, Henry se tornara desconfiado e rígido. Não houve comentário subjetivo, apenas a sequência: conversas com o padre, aumento de acusações contra Clara, vigilância sobre pequenos gestos. A aparência de ajuda espiritual contrastava com o efeito prático na casa. No início da noite, o agente recebeu o comunicado de que Richard Ward, primo de Henry, fora encontrado morto na sala dos Brown, vítima de facada. A governanta disse ter visto Henry abrir a gaveta da cozinha e sair com uma faca minutos antes do crime. A esposa de Richard, Margaret Ward, afirmou que dormia no quarto quando ouviu gritos.
Os pais de Henry disseram estar no andar de cima. O inspetor prendeu Henry provisoriamente. A aparência de culpa ganhou força diante de um relato direto, mas Miss Marple manteve o critério. Pedido de verificação de impressões na gaveta, na faca, no corrimão e na maçaneta dos fundos. Checagem de horários exatos, com base em relógios da casa e do vizinho em frente, busca por pegadas recentes no quintal já remexido. Durante a varredura da sala, Miss Marple encontrou as cartas de amor ao lado de uma cadeira caída. A disposição sugeria encenação. Não estavam amassadas, não apresentavam bordas sujas de mãos aflitas, e a assinatura R.W., ao invés de iniciais íntimas, funcionava como etiqueta para fácil decodificação por terceiros. A aparência de evidência espontânea correspondia na prática a um aviso deixado para ser encontrado. Miss Marple solicitou acesso ao quarto de Clara. A penteadeira permanecia alinhada. Numa gaveta havia um pequeno diário com entradas sobre tarefas domésticas e saúde das crianças. Em uma das páginas, um recado. Visita ao padre Alistair com Henry, pedido de orientação. Data compatível com o relato da sogra. A aparência de orientação conjugal ganhava centralidade operacional. A sequência dos fatos, sem juízo emocional, formava o quadro objetivo. Desaparecimento de Clara com carta de suicídio autêntica no traço, porém formal, na redação e sem corpo encontrado. Denúncia de roubo e fuga com outro homem, feita pelo marido, sem prova material. Aparição de cartas amorosas, sem origem postal, sem sinais de uso, com cheiro de resina, incenso. Henry visto cavando o jardim, escavação sem resultado, crescente influência do padre Alistair sobre Henry no período imediatamente anterior aos eventos. Assassinato de Richard, primo de Henry, com relato testemunhal colocando Henry na cena armada. Em cada ponto, a aparência empurrava para conclusões rápidas: suicídio, adultério, culpa isolada, e a realidade exigia recuo e verificação. Miss Marple tratou o caso por esse prisma, onde há espetacularidade, há distração, onde há documento conveniente, há probabilidade de fabricação, onde há cheiro estranho, há outra mesa de escrita que não a da vítima. Pediu, por fim, 3 providências diretas: inspeção da casa paroquial do padre Alistair Crowe, comparação do papel das cartas com papéis encontrados no gabinete do sacerdote, e entrevista formal com o religioso na presença do inspetor. Ao sair da delegacia, Miss Marple cruzou com Martha Green no portão. Relatou apenas o necessário: nenhuma confirmação de morte, nenhuma prova de fuga amorosa, e um novo ponto de atenção: a origem real das cartas e a ligação concreta entre aconselhamento religioso e escalada do conflito na casa dos Brown. O tema desta parte, aparências versus realidade, ficava demarcado pelo procedimento. O vilarejo continuava igual por fora. A investigação descolava a superfície, etapa a etapa, até chegar à matéria que realmente pesa: tempo, papel, odores, percursos, cronologia, assinaturas, portas trancadas e mãos que escrevem o que convém ser lido. O interrogatório seguinte confirmou que o caso avançava para um ponto mais complexo do que um simples desaparecimento. Henry Brown permanecia preso de forma preventiva pelo assassinato de Richard Ward, mas o que mais chamou a atenção de Miss Marple foi o relato sobre a origem das supostas cartas de amor. Questionado em voz baixa, Henry admitiu que não as recebera pelo correio. Disse que haviam sido entregues diretamente pelo padre Alistair Crowe, que lhe garantira ter obtido as páginas por meios espirituais.
O detalhe não passou despercebido. O marido não buscara a prova, aceitara o papel como verdade, porque vinha da figura que havia conquistado sua confiança. Miss Marple anotou mentalmente o padrão. Henry já vinha mostrando comportamento desconfiado e temperamento instável. O padre entrou nesse quadro como catalisador. Foi ele quem reforçou a ideia de traição. Foi ele quem colocou diante do marido as provas que inflamaram o ciúme. A manipulação não precisava de argumentos complexos. Bastava uma frase sugerida no momento certo. Observe os olhares dela. Um homem que ri demais perto de sua esposa talvez esconda intenção. Essas pequenas insinuações corroeram o equilíbrio do lar. Martha Green trouxe novos relatos. Contou que, antes do desaparecimento, ouvira Henry acusando Clara de ter segredos com o leiteiro. A cena ocorreu em voz alta na rua, diante de vizinhos. Clara, envergonhada, chorou. Essa exposição pública confirmava o quanto o ciúme já se transformara em obsessão. Miss Marple registrou o episódio como evidência de ambiente doméstico controlado por suspeita, um terreno fértil para quem quisesse manipular emoções. O inspetor organizou uma visita formal à casa paroquial. A construção de pedra escura exibia janelas estreitas, um ar sombrio que destoava da arquitetura acolhedora da vila. O interior, ao ser inspecionado, revelou símbolos estranhos, velas queimadas até a base, tigelas de ervas e até um crânio humano sobre a mesa. Para Miss Marple, não importava o efeito visual, importava a constatação. Era nesse ambiente que Henry buscava orientação. O cheiro forte de incenso, idêntico ao das cartas, estabeleceu a conexão prática entre o padre e os documentos. Durante a busca, encontraram uma porta trancada no corredor dos fundos. A chave estava com o próprio padre, que relutou em entregá-la. Ao ser aberta, revelou Clara viva, amarrada, debilitada, mas consciente. A descoberta desmontou a versão do suicídio e, ao mesmo tempo, expôs o alcance da manipulação. Henry acreditava ter perdido a esposa por adultério ou morte, quando na realidade ela estava escondida pelo próprio homem que dizia guiá-lo espiritualmente. Na delegacia, o depoimento de Clara acrescentou clareza. Ela contou que o padre a abordara no rio, dizendo que o marido estava convencido de sua traição. Ofereceu abrigo para protegê-la de si mesma. Em seguida, a manteve trancada sob o pretexto de evitar que se machucasse. A narrativa era direta. O padre explorou a fragilidade do casal, instigou Henry com falsas provas e manteve Clara sob domínio. O ciúme foi a arma, a manipulação, o método. Henry, confrontado com a verdade, oscilou entre raiva e desespero. Confessou ter atacado o primo Richard porque acreditava que ele desejava sua esposa. Disse que as palavras do padre ecoavam em sua mente. Se não agir, perderá tudo. A confissão não absolvia, mas mostrava como o marido, já desconfiado, fora conduzido até o crime. Miss Marple resumiu para o inspetor a sequência lógica. Henry tinha temperamento ciumento. O padre percebeu essa vulnerabilidade. Foram fabricadas cartas para dar forma ao ciúme. O marido, tomado pela suspeita, passou a vigiar cada gesto da esposa. Quando a tensão atingiu o limite, ele explodiu contra Richard. No vilarejo, a revelação provocou impacto. Os vizinhos que antes falavam em fuga romântica agora comentavam o sequestro e a influência do padre. As crianças Peter e Alice retornaram ao convívio da mãe, ainda abalada, mas aliviada. A aparência de um lar destruído por adultério se transformava em um quadro de manipulação externa.
A cada detalhe confirmado, Miss Marple reforçava a lição prática. Onde o ciúme se instala, bastam algumas palavras calculadas para acender a chama. O padre soube disso e usou a fraqueza de Henry para conduzi-lo ao erro. O mistério deixava de ser apenas um desaparecimento e passava a ser um estudo objetivo de como a desconfiança pode ser transformada em arma letal quando manipulada por mãos interessadas. A revelação do sequestro de Clara Brown mudou o rumo das conversas em St. Mary Mead. O vilarejo, que antes ecoava rumores de fuga romântica ou suicídio, agora sussurrava sobre engano, prisão ilegal e traição de confiança. Para Miss Marple não havia surpresa. Sabia que o terreno frágil de um casamento corroído pela suspeita podia desabar com pouco esforço. O caso dos Brown era exemplo direto de como a falta de confiança transforma a casa em cenário de guerra silenciosa. Durante os depoimentos formais, Clara descreveu o ambiente que enfrentava. Disse que Henry fiscalizava suas idas ao mercado, comentava cada sorriso trocado com vizinhos e questionava qualquer atraso no retorno para casa. Relatou que nos últimos meses as discussões se tornaram frequentes, sempre alimentadas pela ideia de que ela escondia algo. Não havia espaço para diálogo. Cada palavra dela era recebida como mentira em potencial. Miss Marple ouviu com atenção, registrando a progressão objetiva. Primeiro pequenas críticas, depois acusações abertas, por fim, gritos que atravessavam as paredes. Henry confirmou, ainda que de forma truncada, que vigiava a esposa. Admitiu que lia suas correspondências e chegara a revistar o cesto de tricô em busca de cartas secretas. Justificou que todo homem deve saber o que acontece em sua própria casa. O inspetor anotou, mas Miss Marple apenas observou. A confiança já não existia e no vazio dela o ciúme encontrou morada permanente. Os vizinhos também colaboraram. Martha Green relatou que certa noite ouvira Clara chorar na varanda enquanto Henry trancava a porta principal. Outro morador contou ter visto o casal discutir na rua sobre uma simples compra de verduras. Esses relatos mostravam que o conflito deixara de ser privado. O casamento se transformara em espetáculo de desconfiança, visível a todos. Miss Marple resumiu a situação em termos simples. Onde não há confiança, cada gesto se converte em acusação. A frase não foi retórica, mas constatação prática. Clara não podia sorrir sem gerar suspeita. Não podia se atrasar sem ouvir censura. Esse ambiente tornou-se insuportável e levou-a à carta de despedida, redigida por ela mesma em momento de desespero. O bilhete não foi encenação completa do padre, mas material que ele aproveitou para reforçar sua versão. A análise do diário de Clara confirmou esse ponto. As páginas anteriores ao desaparecimento falavam de exaustão, da sensação de ser vigiada constantemente e de medo dos acessos de raiva do marido. Em uma entrada curta, Clara escreveu: "Não confia mais em mim, não confio mais nele." Essa frase, solta, revelava o que já estava claro nos fatos. O elo principal do casamento havia se rompido. Na delegacia, a mãe de Henry tentou defender o filho, dizendo que o casamento sempre teve altos e baixos e que os jovens de hoje não tinham paciência. Miss Marple respondeu de maneira objetiva: paciência não é o mesmo que vigilância e acusações constantes. Não havia espaço para justificativas morais quando as evidências mostravam um padrão de opressão. O impacto da fragilidade conjugal não atingiu apenas o casal. As crianças, Peter e Alice, tornaram-se testemunhas involuntárias do ambiente hostil. A governanta relatou que, em diversas noites,
os pequenos se encolhiam em silêncio enquanto os pais discutiam. Durante a escavação no jardim, quando o pai foi algemado, ambos choraram em público, revelando o peso que carregavam. Esse efeito secundário demonstrava como a falta de confiança entre marido e mulher se estendia, inevitavelmente, aos filhos. O inspetor apresentou a sequência cronológica durante uma reunião na delegacia. Casamento marcado por discussões constantes. Crescente vigilância do marido. Carta de despedida escrita por Clara, sinal de desespero. Padre Alistair aproveitando a situação para manipular Henry. Resultado: Clara sequestrada, primo morto, família em ruínas. Miss Marple destacou o ponto central. A manipulação externa só foi possível porque o terreno já estava enfraquecido. Se a confiança tivesse sido preservada, as insinuações do padre teriam encontrado resistência. Mas, num lar onde cada palavra era suspeita, qualquer prova ganhava força. Quando Clara foi levada para reencontrar os filhos, a cena mostrou a consequência desse desgaste. A mulher, ainda frágil, abraçou as crianças com lágrimas discretas. Peter perguntou: "Mamãe, você vai embora de novo?" A pergunta simples expunha a insegurança que se instalara no coração infantil. Miss Marple observou de longe, ciente de que a fragilidade da confiança não se repararia com facilidade. O vilarejo seguiu comentando, mas agora com mais prudência. O caso já não era visto como simples tragédia doméstica. Tornara-se um exemplo de como a desconfiança, alimentada por terceiros, pode corroer até o núcleo mais íntimo. O nome de Clara deixou de ser citado como sinônimo de fuga e passou a ser pronunciado com pena. O de Henry, com desaprovação. Para Miss Marple, a lição prática era clara. Quando a confiança se rompe, o casamento perde sua função de abrigo e se converte em prisão. No caso dos Brown, essa prisão abriu caminho para que o ciúme se transformasse em arma e a manipulação externa encontrasse solo fértil. O desaparecimento de Clara e o assassinato de Richard eram desdobramentos diretos dessa fragilidade. O inspetor encerrou a reunião com uma frase dura, mas verdadeira. Não foi apenas o padre quem destruiu essa família. Foi a ausência de confiança que deu a ele a oportunidade. Miss Marple, em silêncio, concordou com um leve movimento de cabeça. Sabia que a investigação avançaria agora para a raiz mais profunda. A forma como figuras de autoridade podem explorar casamentos enfraquecidos e usar a fé como ferramenta de controle. Com Clara resgatada e Henry preso, parecia que a investigação havia atingido o ponto central. Mas Miss Marple sabia que ainda faltava compreender a engrenagem que sustentava o enredo. O padre continuava mantendo uma postura de serenidade estudada, negando o envolvimento direto. O inspetor, embora satisfeito com as confissões e provas reunidas, demonstrava pressa em encerrar o caso. Foi nesse momento que a força do olhar feminino se mostrou decisiva para preencher as lacunas. Desde o início, Martha Green havia alertado para os gritos e para a forma como Henry tratava Clara em público. Seu testemunho, ignorado a princípio por alguns, revelou-se fundamental quando a carta de suicídio surgiu. Martha percebeu de imediato a incongruência. Uma mulher tímida e exausta não se transformava de repente em ladra e fugitiva. Essa intuição, reforçada por observação atenta, abriu caminho para que Miss Marple investigasse além da superfície. Clara, mesmo debilitada, trouxe elementos importantes. Ao narrar como fora levada pelo padre,
descreveu detalhes que homens da investigação não haviam percebido: o cheiro específico de incenso no quarto, a presença de cordas novas, compradas recentemente, e o cuidado quase ritualístico com que ele a mantinha em silêncio. Essas observações femininas, focadas no cotidiano e nos pequenos sinais, completaram as peças que faltavam. Miss Marple, com sua habitual discrição, reuniu essas contribuições e acrescentou sua própria análise. Notou que as cartas atribuídas a Richard não apresentavam marcas de bolso, nem sinais de envelhecimento. Observou também que todas traziam um leve resíduo marrom, semelhante à cera derretida usada nas velas encontradas na casa paroquial. A investigação oficial registrava apenas papel suspeito. Foi o olhar detalhista de Marple que ligou as evidências ao ambiente do padre. No vilarejo, as mulheres desempenharam papel decisivo na circulação de informações. A governanta da casa dos Brown relatou ter visto Henry retirar uma faca da gaveta momentos antes da morte de Richard. Margaret Ward, mesmo em choque, afirmou que o marido jamais escreveria aquelas cartas. A mãe de Henry, ao mencionar que o filho vinha mudando de comportamento após encontros com o padre, ofereceu a pista mais direta da manipulação religiosa. Todas essas peças vinham de testemunhas femininas, muitas vezes subestimadas nos relatórios oficiais. O inspetor, inicialmente resistente, reconheceu a utilidade dessas contribuições quando Miss Marple lhe apresentou a sequência completa. Martha identifica comportamentos estranhos e gritos na casa. Clara confirma a pressão psicológica e a presença de cheiros e objetos incomuns. Governanta relata a movimentação de Henry antes do crime. Margaret nega a autenticidade das cartas. Mãe de Henry aponta a influência crescente do padre. Esse conjunto de observações, todas femininas, não apenas confirmava a manipulação, como também delimitava a responsabilidade de cada envolvido. No Tribunal da Opinião Pública, as vozes femininas já haviam condenado o padre muito antes do depoimento formal. As mulheres da vila, que conviviam diariamente com os pequenos sinais de mudança no humor de Henry e no semblante de Clara, captaram cedo o que os homens demoraram a admitir: que algo mais sombrio estava em jogo. Miss Marple valorizou essa percepção coletiva, transformando rumores em pistas verificáveis. A própria postura de Clara diante dos filhos reforçava a importância desse olhar. Ao reencontrá-los, mesmo enfraquecida, ela priorizou o conforto deles, garantindo que estavam seguros. Essa reação demonstrava que, apesar do sofrimento, mantinha clareza e cuidado. Era o oposto da imagem que Henry tentara projetar: uma esposa instável e incapaz de cuidar da família. A força de Clara, somada ao testemunho das vizinhas, ajudou a desmontar essa narrativa. Miss Marple refletiu, em conversa particular com Martha, que muitas vezes os homens da lei buscavam apenas provas grandes e espetaculares: corpo, arma, confissão. Mas era nos detalhes observados por olhos atentos, um cheiro, uma palavra, uma contradição, que o mistério se desfazia. E nesses detalhes, o olhar feminino tinha vantagem, não por intuição mística, mas por hábito de notar o que passa despercebido. O inspetor registrou oficialmente a participação do padre como conspirador, não por encontrar nele uma confissão explícita, mas porque as evidências reunidas pelas mulheres tornaram insustentável qualquer defesa. O crânio na mesa, as cartas forjadas, a chave do quarto trancado, o comportamento de Henry inflamado por conversas manipuladoras,
tudo apontava para um jogo de controle construído com base na vulnerabilidade conjugal. No final, quando Clara se sentou novamente em sua casa com os filhos, cercada por Martha e Miss Marple, a cena sintetizou o tema. As mulheres que haviam sustentado a verdade desde o início, agora sustentavam também a recuperação. O olhar feminino não apenas desvendou o crime, mas preservou a possibilidade de reconstrução. Para Miss Marple, o ponto estava claro. Os homens da vila podiam discutir provas e acusações, mas foi o testemunho das mulheres que revelou a extensão do enredo. A investigação só alcançou o desfecho porque o olhar feminino, atento e persistente, transformou detalhes em certezas. A manhã em que Miss Marple acompanhou o inspetor até a casa paroquial ficou gravada como um divisor de águas em St. Mary Mead. O edifício de pedra escura coberto por trepadeiras que escondiam parte das janelas parecia carregar em si a aura do que se revelaria lá dentro. Ao cruzarem a soleira, o ar pesado de incenso misturado à fumaça revelou de imediato que aquele não era um espaço de orientação espiritual, mas de manipulação cuidadosamente cultivada. No interior, Padre Alistair Crowe aguardava com a serenidade estudada de quem se habituara a impressionar. Sua voz baixa e pausada transmitia um ar de autoridade quase hipnótica, como se cada frase fosse mais dogma do que opinião. Não precisou levantar a voz para defender-se. Bastou sugerir que tudo o que fazia era para o bem das almas e que alguns não estavam preparados para compreender os métodos de quem lidava com tentações invisíveis. O inspetor, cético, pediu explicações objetivas. Miss Marple, ao contrário, preferiu observar cada gesto, o modo como o padre escondia as mãos nas mangas, como desviava o olhar ao ouvir o nome de Clara, como sorria quando se via contestado. A sala estava repleta de símbolos, velas retorcidas queimadas até o toco, folhas ressecadas em tigelas, fragmentos de pergaminho com sinais estranhos, e no centro, o crânio humano pousado sobre uma mesa baixa. O conjunto não impressionava Miss Marple pelo exotismo, mas pelo efeito calculado. Era evidente que cada objeto fora colocado ali para provocar submissão. Henry, já fragilizado pela desconfiança contra a esposa, não resistira a esse espetáculo. O padre sabia usar a encenação como ferramenta de poder. A ligação entre religião e fanatismo surgia não nas palavras, mas nos resultados. Henry, convencido de que Clara o traía, repetia frases que não lhe pertenciam. Um marido deve vigiar. Deus pune a mulher infiel. O silêncio é prova de culpa. Cada expressão havia saído primeiro da boca de Alistair. A fé, que deveria confortar, foi transformada em instrumento de controle. O padre não só plantava a dúvida, regava-a com frases ambíguas, regia o ritmo das suspeitas, até que o ciúme de Henry se tornasse incontrolável. Quando Clara foi encontrada trancada no quarto escondido da casa paroquial, a farsa caiu por terra. O padre, no entanto, não perdeu a compostura. Declarou que apenas a protegera de si mesma e que a chave sempre estivera em seu bolso para garantir sua segurança. Miss Marple não precisou de longas argumentações. Bastava olhar para a mulher, pálida e enfraquecida, para saber que proteção nenhuma se parecia com cordas apertadas e portas trancadas. A audiência na delegacia expôs ainda mais esse jogo de poder. Edward, abalado, declarou que recebera as cartas supostamente escritas por Richard das próprias mãos do padre. Alistair não negou. Limitou-se a afirmar que
os caminhos divinos são misteriosos e que os papéis haviam chegado até ele como mensagem. A explicação não se sustentava diante das manchas de cera idênticas às velas encontradas em sua casa, mas sua segurança ao falar mostrava como dominava a arte de mascarar mentira com solenidade. O vilarejo reagiu com mistura de choque e medo. Muitos haviam assistido aos sermões do padre, outros ainda se confessavam com ele. Descobrir que aquele homem de batina usava a posição para incutir veneno nas mentes fez a comunidade perceber o quanto a fé pode ser deturpada por quem deseja controlar. Não se tratava apenas de um crime doméstico, era um lembrete de como figuras de autoridade podem manipular, escondendo intenções sombrias atrás de palavras piedosas. Miss Marple, em sua calma habitual, explicou ao inspetor que homens como Alistair se aproveitam das fragilidades. Encontram o ponto fraco, no caso, o ciúme de Henry, e o transformam em arma. Não precisam de força física, precisam apenas da confiança cega de quem busca orientação. Assim, uma palavra repetida no púlpito pode ter mais efeito do que qualquer faca. Clara, quando recuperou parte da energia, confirmou que o padre a havia convencido de que só ele podia evitar que Henry a matasse. Prometeu escondê-la até que Deus iluminasse o marido. A promessa de proteção, na verdade, significava domínio. Ela foi usada como peça em um jogo cruel, em que sua dor servia apenas para alimentar o controle que o padre exercia sobre Henry. Na conclusão dos depoimentos, ficou claro que a fé, quando manipulada, se transforma em instrumento de terror. O padre não apenas enganou o marido, orquestrou um ambiente inteiro, criando cartas falsas, montando rituais de aparência religiosa e prendendo uma mulher inocente. A religião, em suas mãos, deixou de ser caminho de esperança e se converteu em máscara para encobrir fanatismo e ambição de poder. Miss Marple resumiu o ocorrido sem necessidade de adjetivos grandiosos. Disse apenas que o mal, quando veste batina, torna-se mais perigoso porque muitos deixam de questionar. E foi justamente o questionamento, as observações silenciosas, o olhar atento para o detalhe, que permitiu separar fé de manipulação e trazer Clara de volta à vida livre. A prisão de Henry Brown e do padre Alistair Crowe marcou o fim do tumulto em St. Mary Mead, mas o vilarejo demorou a recuperar o ar de tranquilidade que sempre ostentara. As cortinas continuaram sendo abertas pela manhã, o sino da igreja manteve sua cadência e os jardins floridos permaneceram bem cuidados. Ainda assim, cada porta fechada parecia guardar lembranças do que havia acontecido. A esposa desaparecida, o primo morto, o marido levado algemado e o padre desmascarado. O que antes se apresentava como rotina pacata, agora trazia uma sombra de desconfiança em cada esquina. Henry confessou o crime contra Richard durante as audiências preliminares. Admitiu ter agido tomado por ciúmes, convencido de que o primo desejava Clara. Declarou também que só acreditara nas cartas porque vinham do padre, cuja palavra lhe parecia lei. Esse ponto foi decisivo para a acusação. Ficou estabelecido que o homicídio não fora apenas resultado de descontrole, mas consequência direta da manipulação do sacerdote, que fabricara provas e alimentara suspeitas. O padre, por sua vez, manteve a postura altiva até o final. Negou falsificação, disse que apenas revelara verdades ocultas e insistiu em chamar de proteção o sequestro de Clara. Mas os objetos encontrados em sua casa, a chave que mantinha em segredo e as cartas manchadas de incenso
bastaram para desmontar qualquer justificativa. Quando levado à cela, não resistiu nem protestou, apenas encarou os policiais com um olhar carregado de desprezo. A máscara de santidade, que por meses havia dominado Henry, finalmente se dissolvia diante das provas. Clara voltou a morar com os filhos em uma pequena residência, próxima à de Martha Green. O reencontro foi marcado por lágrimas contidas e abraços demorados. A comunidade, antes rápida em julgá-la, agora oferecia auxílio prático. Vizinhas levavam refeições, comerciantes recusavam pagamento em algumas compras e as crianças eram recebidas com carinho na escola. Era como se todos buscassem reparar, em gestos simples, a injustiça de terem acreditado em boatos. Clara, ainda frágil, não falava muito, mas demonstrava gratidão pelo apoio. Para Miss Marple, o caso deixava lições claras. O desaparecimento de Clara nunca foi apenas uma tragédia conjugal. Foi um exemplo de como a desconfiança dentro de um casamento pode ser usada por terceiros para ganhar poder. Henry, ao vigiar cada passo da esposa, abriu espaço para que o padre se infiltrasse em sua vida. O ciúme, que já era corrosivo, tornou-se arma quando alimentado por alguém disposto a manipular. Sem confiança, a casa dos Brown deixou de ser abrigo e se transformou em palco para o crime. O inspetor reconheceu a importância do trabalho de Miss Marple ao final da investigação. Admitiu que teria encerrado o caso cedo demais, aceitando a versão de suicídio ou fuga. Foi a persistência dela em questionar detalhes, o papel das cartas, o cheiro de incenso, a ausência do corpo, que revelou a verdade. Essa observação silenciosa, reforçada pelo testemunho das mulheres da vila, permitiu separar rumor de fato e aparência de realidade. A comunidade aprendeu também que figuras de autoridade não estão acima da dúvida. O padre usou a batina para conquistar confiança, mas por trás dela escondia obsessão e desejo de domínio. O respeito cego quase custou a vida de Clara e levou Henry a assassinar o próprio primo. Foi necessário o olhar atento de quem não se deixa intimidar por títulos ou símbolos para desmontar a encenação. No final, quando Miss Marple visitou Clara em sua nova casa, encontrou a mulher costurando ao lado da janela, com as crianças brincando no chão. O ambiente ainda carregava marcas de dor, mas havia também sinais de reconstrução. Clara sorriu discretamente ao ver a visitante e agradeceu em poucas palavras, sem dramatizar. Miss Marple respondeu com o mesmo tom simples. A vida continua, minha querida, e é no dia a dia que ela se refaz. O caso foi encerrado nos registros da polícia com 2 condenações: Henry, pelo assassinato de Richard, e Padre Alistair, pelo sequestro e pela falsificação de provas. Mas, para os moradores de St. Mary Mead, a conclusão não estava nos autos do tribunal, e sim na consciência de que até os lugares mais tranquilos escondem histórias sombrias. O crime fora solucionado, mas a lembrança do que se passara ficaria como aviso. A confiança, quando destruída, abre portas para o pior. A fé, quando manipulada, pode se tornar arma, e os segredos, por mais bem guardados, sempre encontram olhos atentos dispostos a revelá-los. Miss Marple, como sempre, voltou ao seu tricô, à sua rotina de chá e às conversas tranquilas com os vizinhos. Mas quem a conhecia sabia que por trás da serenidade havia a mesma vigilância discreta de sempre. O mundo podia acreditar em aparências, ela não. E era exatamente por isso que, quando sombras surgiam em St. Mary Mead, era sempre a senhorinha de chapéu simples
e olhar agudo quem encontrava a verdade escondida entre as dobras da vida cotidiana.